Olá, alunos do Colégio Militar de Belém, tudo bem? Então, nós decidimos gravar essa videoaula para vocês, tendo em vista que o início da nossa live de hoje, de quinta-feira, né, da semana 24, ela teve um pequeno problema com a internet. Então, constantemente a live ficou pausada, paralisada logo no início, né? E acabou dificultando a compreensão de vocês no processo de correção das atividades iniciais. Então, eu vou fazer a gravação das questões que foram prejudicadas, certo? As demais, né, ao decorrer da live, a internet, graças a Deus, voltou a funcionar e aí vocês puderam acompanhar e participar, né, que foi uma aula maravilhosa. Então, as primeiras questões, como ficaram difíceis de compreender, né, então eu resolvi gravar esse vídeo para fazer a correção, para explicar para vocês como foi o processo de correção. Lembrando que logo no início da live, eu falei que essa correção ela seria importante justamente para nós trabalharmos a questão do enunciado, ou seja, aquilo que de fato está sendo pedido no enunciado, né? A questão dos scores, ou seja, quantas ideias vocês devem desenvolver, observar quantas ideias o enunciado pede e quantas ideias vocês têm que desenvolver, ok? Então, queridos, vamos lá. Lembrando que quando nós estamos vindo de uma sequência de pronomes, né? E nós sabemos que a nossa intencionalidade não é decorar todos estes pronomes, muito pelo contrário, né? Eu tenho que saber identificá-los pelas suas funções morfológicas, mas eu também tenho que entender, acima de tudo, o uso desses pronomes, né? Porque eu já percebi, vocês já perceberam que no decorrer das aulas, dependendo da posição que o pronome é colocado, ele pode mudar completamente o sentido da frase, não é mesmo? Então aí é nesse ponto crucial que nós vamos trabalhar, é a questão da análise linguística com a compreensão leitora. A partir do momento que eu tenho esse meu conhecimento de gramática, que eu consigo conceituar o que é pronome, que eu consigo conceituar morfologicamente o que é o pronome e que eu consigo relacionar esse meu conhecimento de gramática, né, aliado ao meu texto, aliado à minha interpretação, ao meu conhecimento de mundo, né, é neste momento que eu percebo que eu consegui fazer a reflexão, né? Reflexão no sentido de refletir mesmo, de pensar sobre o uso daquela palavra, de pensar de como aquela palavra foi empregada e como é que ela conseguiu fazer alteração no sentido da frase, de entender como é que se constrói o efeito de sentido. Então, não basta apenas eu identificar, não, olha, teve a quebra de expectativa ali. Mas por que que houve a quebra de expectativa? Qual foi a palavra, né, que, digamos assim, que foi o gatilho para aquela quebra de expectativa? Não é verdade? Então, eu preciso pensar por esse lado, como foi que se construiu, né, essa reflexão aqui na tirinha, no texto, né? Qual é o efeito de sentido gerado por essa palavra, da maneira que foi empregada? Tudo bem? Então, são esses aspectos que nós temos que tornar relevantes e não puramente classificar e identificar as classes de palavras, tá bom? Vamos lá. Na página 158, nós tínhamos aí a tirinha do Garfield. Dizia assim: nada de encontro. Eu liguei para todas as garotas que eu conheço. Ele fez isso. E até para algumas que eu não conheço. Essas realmente tiveram uma surpresa. Então, nós estamos nos deparando aí com um texto visual, né? Que eu tenho uma linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal ali, a fala dos personagens, e a linguagem não verbal, a expressão, né? As cores, a posição dos personagens, né? O desenho dos balões. Então, aí eu tenho diversos elementos que contribuem para a minha interpretação. Eu já falei para vocês antes, toda vez que vier uma tirinha, que vier uma HQ, eu não tenho que dispensar todos os elementos que estão ali e focar apenas na linguagem verbal. Não. Né? Quando se trata de um texto visual, a imagem em si ela nos traz uma informação, perfeito? Então vamos lá, né? Na tirinha, deixa eu me posicionar aqui.
Na tirinha, os personagens empregam vários pronomes. Como se classifica o pronome todas aí? Como é que ele se classifica? Vejam que é uma questão bem simples, bem básica, né? Está perguntando da classificação, da questão morfológica, né? E aí classifica-se como um pronome indefinido, né? E vejam que ele acompanha o substantivo garotas. Então, garotas é um substantivo. Veja que todas não está substituindo um substantivo. Então, ele se classifica como um pronome indefinido adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo garotas. Ok? Justifique o pronome demonstrativo isso, né? Por que Garfield usou o pronome demonstrativo isso? Para que ele utilizou, né? Ao analisarmos lá o texto, o que nós podemos entender? Esse isso, ele cria um elo com que expressão, com que elemento da tirinha? O que vocês acham, né? Então, como nós vimos na nossa correção, o Garfield está se referindo ao que o seu dono disse ter feito, né? Ligado para todas as garotas. Realmente ele fez isso. Veja, o que foi esse isso? Esse isso remete a que ideia, né? Remete à ideia do que o dono teria feito, ligado para todas as garotas que conhecem, tá bom? Então você observa aí que nesta questão não me bastava saber, não me bastava classificar o pronome demonstrativo. Ele é um pronome demonstrativo isso. Tá, eu sei que ele é um pronome demonstrativo. Mas o que ele está fazendo dentro desse texto, né? Qual foi a função dele dentro desse texto? O que foi que ele fez? Ele retomou uma expressão anterior, ou seja, ele agiu de maneira anafórica, né? E aí ele estabeleceu esse elo, ele conseguiu ligar, né, as informações ali que foram colocadas por Garfield e pelo seu dono. No terceiro quadrinho, identifique um pronome indefinido substantivo. Eu já sei, né, que os pronomes eles podem ser tanto os pronomes e as suas subclassificações, mas eles podem ter caráter, ou um caráter substantivo, quando eles substituem um nome, ou podem ter um caráter adjetivo, que é quando eles acompanham um nome, certo? Em resumo, é basicamente isso, né? Então, qual foi o pronome que foi utilizado para substituir a palavra garotas lá, né? Foi o pronome algumas, né? Então, algumas... Esqueci qual foi a expressão que ele utilizou, a palavra algumas. Mas você observa lá que algumas substitui a palavra garotas. Como é que eu posso chegar nessa conclusão? Primeiro, pela concordância, olha lá, garotas feminino plural, algumas feminino plural, tá? Segundo, que eu posso analisar o contexto e perceber que algumas, né, se refere à palavra garotas que foi dita anteriormente, perfeito? Substitui, na verdade, né? E por que ele colocou a palavra algumas e não a palavra garotas, novamente? Justamente para isso, os pronomes, eles exercem a função de coesão referencial. A função deles é justamente essa, é de evitar a repetição de palavras, né? Ou também nós podemos analisar, né, semanticamente, que esse algumas, ou porque o Garfield não sabe quem são as garotas, ou porque de fato ele não quer identificar. Lembra daquela questão da indefinição proposital? Pois é. Então aí há diversos fatores que nos levam, né, a diferentes, digamos assim, definições, né? Há diferentes definições, mas que elas se completam, tá bom? Letra B. O pronome demonstrativo substantivo, que se refere às garotas, que o dono. Aliás, identifique o pronome demonstrativo substantivo que se refere às garotas que o dono do Garfield não conhece. Então, qual foi o pronome demonstrativo que foi utilizado para referir-se às garotas aí, né? Que o Garfield não conhece, que o dono do Garfield não conhece, né? Foi o pronome essas, né? O pronome utilizado para referir-se às garotas foi essa. Então, você observa que eu tenho aí, né, algumas essas que retomam ou que se referem à palavra garotas. Justamente você observa que não há uma repetição de palavras, ok?
A intenção é justamente essa, né? Eu vou indicar, né? Eu vou me referir às garotas, mas sem precisar repetir a palavra garotas. Eu vou retomar o nome, mas eu não vou precisar utilizar o nome, né? Eu posso utilizar uma outra palavra para que eu tenha um texto coeso, ok? Terceira, o pronome indefinido todo, quando precede substantivo, sendo, portanto, pronome adjetivo, tem sentido de qualquer ou todos. Nós vimos essa questão, eu acho que ficou até claro para vocês na live, nesse momento a internet não havia caído. Se, porém, for sucedido pelo artigo o, todo o, exerce a função adjetiva em relação ao substantivo que acompanha e seu sentido passa a ser inteiro. Então, nós já vimos isso nas últimas aulas a respeito do todo, né? Todos os, né? Todo o e todo. Então, eu sei que o todo ele pode me dar uma ideia de qualquer, né? Todo o pode me dar uma ideia de inteiro, né? E que todos os pode me dar uma ideia de totalidade. Então, muito além do que esse conceito, eu tenho a questão da minha interpretação e da minha análise, né? Dentro de cada frase. Então, vamos lá observar como é que ficaria aí. Reescreva as frases completando-as adequadamente com todo, né? Pode ser uma ideia de qualquer, ou todo o, que nos dá uma ideia de inteiro, tá? Então, olhem só. Toda a colheita foi perdida com a seca dos últimos anos. Então, a colheita foi perdida com a seca dos últimos anos. Observem, pela própria expressão, eu consigo compreender que eu estou me referindo à colheita inteira, né? Então, qual é a expressão que eu deveria colocar aí, né? Que toda a colheita foi perdida com a seca dos últimos meses, ok? Você observa que não precisou você voltar ao conceito, que não precisou você ir lá folhear o caderno, para perceber que o todo A daria essa ideia de inteiro. Até porque nós já utilizamos essa expressão no nosso dia a dia, não é verdade? Aqui, aluno em fim de curso deve passar pela secretaria para assinar os documentos. Está dando uma ideia de inteiro? Não, né? Nos dá uma ideia de que qualquer aluno, de que todo aluno, né, no fim de curso, deve passar pela secretaria para assinar os documentos. Observe que o todo agora ele nos dá uma ideia de qualquer, né? De qualquer aluno que seja ali do curso deve passar na secretaria. Perfeito? Então, preenchi qualquer cupom e enviei pelo correio? Não, né? Você observa que dá uma ideia de inteiro aí, né? Preenchi o cupom inteiro, né? Preenchi todo o cupom e enviei ao correio. Então, observe que aí nesse momento não me bastava saber que ele era um pronome definido, mas analisar o sentido que ele causa quando ele é empregado na frase com ou sem artigo. Observaram aí a diferença que tem entre uma frase e outra, o efeito de sentido? Não é mesmo? Brasil vibrou e se entristeceu com a Copa de 98. Qualquer Brasil? O Brasil inteiro, né? Então, nos dá uma ideia de inteiro. Então, todo o Brasil vibrou e se entristeceu com a Copa de 98. Viram aí, nesse momento, nós estamos trabalhando tanto a minha questão de análise linguística, quanto ali a minha questão de compreensão leitora, de perceber os efeitos que são causados pelo emprego dos pronomes, né? Com ou sem artigo, no singular ou no plural, ok? Aí, esse será o último exercício, né, dessa videoaula, porque os demais conseguiram fluir ao longo da aula, vocês podem assistir na live. O slide também com o baremo está disponibilizado para vocês. Eu acredito que essas 4 questões iniciais foram aqui mais, ficaram prejudicadas por conta do problema com a internet, tá bom? Diz assim: cadê o funcionário que tem a chave dessa gaveta? Saiu pro almoço.
E o suplente dele, que tem a cópia da chave, ainda não voltou do almoço. Aí ele agoniado, né, com fome, e o meu sanduíche está aí dentro. Coitado do chefe, né? O funcionário saiu, levou a chave, deixou a gaveta trancada. O suplente, que era para evitar uma situação dessa, também ainda não tinha chegado do almoço, tinha levado a chave e o pobre ficou com fome. Vamos lá. Na fala dos 3 quadrinhos, letra A, identifique um pronome demonstrativo e um pronome possessivo e indique se são adjetivos ou substantivos. Veja que nesta questão aí eu tenho 3 scores para ser desenvolvido. Ele pede o seguinte: um pronome demonstrativo, um pronome possessivo e que você indique se esses 2 pronomes aqui eles são adjetivos ou substantivos. Veja, se fosse uma questão de prova e você colocasse apenas um pronome, né? E não colocasse se eles são adjetivos ou substantivos, observe que se você colocasse o pronome correto, no caso também, né? Você receberia só um score, né? Porque você desenvolveu só uma ideia. E neste caso aqui, está pedindo para você desenvolver 3 ideias, né? Então, qual seria o pronome demonstrativo e o pronome possessivo aí, né? O pronome dessa, né? E meu, respectivamente. E ambos, eles são pronomes adjetivos. Por quê? Porque eles estão acompanhando o nome dessa gaveta, meu sanduíche, ok? Maravilhoso, né? Tranquilos. E aí, eu tenho aqui quem foi o culpado, ele, essa, este, ela, esse, aquele. Nada melhor do que um escritório para aprender os pronomes, ok? E vamos lá. A situação retratada na tira ocorre em um escritório. No primeiro quadrinho, o homem de cabelo e bigode branco diz: quem foi o culpado? Letra A, levante hipóteses, né? Sobre que relação há entre esse homem e as outras pessoas. Nós já vimos na live, né, que há uma relação de chefia ali, que ele pode ser ou o gerente da empresa ou o próprio proprietário, né? Então, há uma relação de chefia. Como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Primeiro, que ele perguntou de maneira bem incisiva. Segundo, que ali, por se tratar de um texto visual, você observa ali que ele está à frente do grupo, indicando que ele tem um poder de liderança, né? Que ele está à frente ali, ok? O que justifica semântica e morfologicamente o emprego da palavra quem? Então, semântica, o sentido, né, com que foi empregado, e morfologicamente, né, a que classe de palavras ela pertence, que função exerce, enfim, tá? Então, a palavra quem é um pronome interrogativo utilizado para perguntar sobre algo ou alguém que se desconhecia, né? Então, esse foi a semântica da palavra quem que foi empregada, e aí é um pronome interrogativo porque foi introduzido em uma pergunta. Nossa, professora, não me diga isso. 2. No último quadrinho, Gaturro conclui: nada melhor do que um escritório para aprender os pronomes. Essa é tranquila. Que tipos de pronomes foram empregados na tira, né? Já vi lá pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, certo? E o pronome interrogativo, quem, tá? A que pessoa do discurso pertencem os pronomes? Você observa que pertencem a pessoas diferentes, né, do discurso. Então, aí o pronome este pertence à primeira pessoa, o esse e o essa à segunda pessoa, o ela e o aquele à terceira pessoa, ok? Tranquilos essa aí, né? O que essa diversidade de pronomes mostra quanto à postura das pessoas que respondem à pergunta feita no primeiro quadrinho? Então, observem que essa questão aí é uma questão de compreensão leitora, que eu vou associar, né? O uso daqueles pronomes. Por que a tirinha foi construída com o uso de todos aqueles pronomes? O que será que o autor ele quer nos fazer refletir, né? Então, você observa que ele foi empregado justamente
para criticar a postura daquelas pessoas, né? Ninguém assumiu a culpa, você observou ali, né? Que ninguém havia assumido a culpa. Então, mostra que as pessoas se acusam entre si e ninguém assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Considerando os pronomes pessoais do caso reto, qual deles o homem gostaria de ouvir como resposta? Qual? O dono da empresa ou o chefe gostaria de ouvir, né, que alguém se acusasse. No caso, olha, fui eu quem fez isso aí. Não é verdade? Ok? Ele certamente gostaria de ouvir o pronome pessoal eu, pois assim identificaria o responsável pelo que aconteceu. Então, queridos, essas questões eu acredito que foram as mais prejudicadas que ficaram na explicação, na live para vocês. Eu espero que tenha ajudado a vocês, ok? Não esqueçam que este slide estará disponibilizado no AVA. Então, qualquer dúvida, pode consultar o slide, assistir novamente a live ou assistir aqui a videoaula, tá bom? Muito obrigada. Até mais, até a próxima.